está sendo acusado de estuprar uma criança de 10 anos. Milene Pascoal. Ela estava toda assustada, tremendo. Mãe, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Falei, mas o que aconteceu? O vizinho, mãe, o vizinho. Mas o que aconteceu? O que o vizinho fez? Ele falou pra mim não te contar, mãe. Não é pra mim te contar. Eu falei, conta sim, né? Aí ela pegou e me contou toda a situação. O idoso, que tem 77 anos, teria ido até o portão da residência onde a menina mora e a chamado para assistir o jogo do Brasil contra a Suíça em um açougue, que fica próximo dali. Lá, ele teria tentado aliciar a criança com doces e dinheiro. Depois, ainda tentou atrair a menina para dentro da casa dele. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que a criança chega da escola e entra para casa. Menos de 1 hora depois, quando o relógio marca 1 da tarde, a menina aparece saindo da residência, acompanhada do homem. Nós conversamos com a mãe da menininha, que tem apenas 10 anos de idade. A criança deu ainda detalhes sobre o que ele falou para ela. A intenção dele já, o tempo todo já era essa. Chamou ela lá no portão, né, pra ir pro açougue, ofereceu bebida alcoólica. E aí lá no açougue perguntou se ela tinha namorado, ela falou que não. E aí ele já começou a falar que ele ia cuidar dela, que ela era só dele. E falando que ia chupar os seios dela, que ia chupar a dela e tal. Os gatinhos recém-nascidos teriam sido usados como desculpa para levar a menina para dentro. E aí nisso ele chamou ela para ir para casa, saíram do açougue, nasceu os gatinhos, ele chamou ela para entrar para dentro da casa, foi o momento que ela entrou, né, para dentro da casa dele, com a intenção de ver os gatinhos. Aí chegando lá dentro, ele trancou o portão, trancou a porta. Foi onde ele tocou nos seios dela e pegou a mão dela e colocou no pênis dele, né? E falou pra ela que ia colocar por fora, que dela não engravidaria, né? E chamando ela pra ir pro quarto. Aí ela já ficou muito assustada e pediu pra ele deixar ela sair, que ela ia buscar tal coisa em casa. Foi onde ele abriu a porta, abriu o portão e deixou ela conseguiu fugir, né? Correu e foi pra casa. O vizinho ainda tentou coagir a menina para que ela não contasse à mãe. Falou pra ela, não conta pra sua mãe, não conta pra ninguém. Foi o momento que eu cheguei aí em casa do trabalho, ela tava toda assustada, tremendo. Mãe, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Falei, mas o que aconteceu? O vizinho, mãe, o vizinho. Mas o que aconteceu? O que o vizinho fez? Ele falou pra mim não te contar, mãe, não é pra mim te contar. Eu falei, conta sim. Né? Aí ela pegou e me contou toda a situação. No dia da denúncia, o idoso chegou a ser encaminhado para a delegacia, mas foi liberado em seguida. O caso agora está nas mãos do delegado de Sarandi, que já instaurou o inquérito. O crime é configurado como estupro. A mãe estava trabalhando, voltou do trabalho, soube e imediatamente acionou a polícia militar. As partes foram para cá encaminhadas, né? Já era noite, portanto, o delegado de plantão entendeu ali, manifestou o entendimento que não estavam presentes os requisitos para a lavratura da prisão em flagrante desse sujeito, que, portanto, foi colocado em liberdade. Ontem, dada a conotação e a repercussão geral dessa conduta gravíssima, antes de chegar aqui nós tomamos conhecimento, já instauramos inquérito e a toque de caixa ali já intimamos várias testemunhas, ouvimos, praticamente faltam apenas os policiais. Nós obtivemos, na verdade, gravações de câmeras de monitoramento e até uma gravação dessa criança reportando como foi. Nós conseguimos antecipar o agendamento, claro, com todo cuidado, mas antecipar o agendamento, a oitiva dessa criança por profissional especializado, psicólogo aqui do município, tá? E após isso nós vamos tomar as medidas para a responsabilização desse sujeito. Entendemos ali que houve crime de estupro. O Conselho Tutelar está acompanhando a menina desde o momento da denúncia. Ele aplica as medidas necessárias quando é acionado numa situação como essa, né? Tem a parte da delegacia com o inquérito policial, né? O inquérito policial e o Conselho, que é? Aplica as medidas protetivas com relação à criança. No caso, se a criança estivesse na família, se fosse em casa que tivesse acontecido, essa criança tinha que sair da família. E como não foi, né? Foi uma outra pessoa, um vizinho. Então, essa criança não precisa sair de junto da família. Que é a medida que a gente aplica o quê? Ela não pode ficar próximo do
suposto abusador. E agora será encaminhada para psicólogo, para a rede de proteção que vai acompanhar assistente social, vínculos familiares. Psicólogo é o que o conselho aplica a medida para acompanhamento, para que ela tenha todo esse aparato, todo esse suporte. A mãe agora teme pela segurança da menina. Justiça. É o que eu espero, é justiça, porque é muito injusto. Ele tá na rua, ele tá solto e ele mora do lado da minha casa. Essa noite ela não dormiu, acordou assustada a noite toda. Mãe, ele vai pular aqui no fundo e vai me pegar aqui no fundo do meu quarto. Mãe, ele vai me pegar. O tempo todo acordou, chorando, assustado, o tempo todo, não tá dormindo. Então eu espero justiça, justiça e justiça. Olha, a polícia de Sarandi tem toda a sabedoria para esclarecer os fatos, descobrir a verdade. Os indícios aí são fortíssimos. Tem que ter agilidade, porque não pode a justiça demorar para tomar uma decisão. O delegado é rápido ali na montagem do inquérito. Existem alguns artifícios da lei que às vezes até prejudicam o trabalho do policial. Que vocês viram o delegado falando, não teve artifício legal para manter ele preso em flagrante. O delegado não pode ir contra o que diz a lei. Então precisa ser rápida a decisão da justiça, né? Porque a denúncia é gravíssima. Se confirmada a acusação, normalmente aparecem novas vítimas. E também na questão aí, se ficar comprovado o contrário, a inocência dele. É necessário que os